Bom dia, pessoal. Estamos fazendo aí mais uma videoaula. Nossa proposta de hoje é fazermos a correção das atividades que vocês trabalharam nessas 2 últimas semanas. Essas atividades servirão como uma revisão para a gente fazer a nossa prova, que se realizará na segunda-feira agora, dia 13 de abril, certo? Então, com base nessa correção das atividades, a gente tem condição de fazer a nossa provinha, pessoal. Provinha simples, fácil, que vai ser disponibilizado lá no Google Sala de Aula. Então, pessoal, nossa primeira atividade era sobre semelhança de figuras planas, certo? Essa atividade possuía 6 questões. Então, essas 6 questões vão ser corrigidas agora. Nós vamos passar aí ver e dúvidas que vocês tiverem, postem no WhatsApp aí no privado. Postem suas dúvidas, treinem essas questões, vão fazendo essas questões, pessoal. Diz o seguinte, existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se 2 triângulos são semelhantes sem ter de analisar a proporcionalidade de todos os lados e ao mesmo tempo as medidas de todos os ângulos desses triângulos. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. O que é que a questão diz, pessoal? Que eu posso analisar 2 triângulos, se eles são semelhantes, sem examinar todos os lados e todos os ângulos. Eu não preciso fazer os dois. Eu posso fazer apenas algumas partes e já dizer que esses triângulos são semelhantes. Como é isso? Ele dá as 5 alternativas e quer que eu descubra qual é dessas alternativas que me dá essa resposta. Diz aqui, para que 2 triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham os 3 ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, eu só vou olhar para os ângulos. Se os 3 ângulos forem congruentes, que a gente pode dizer forem iguais, tiverem o mesmo tamanho, então os 2 ângulos, os 2 triângulos vão ser semelhantes. Não. Por quê? Os ângulos podem ter o mesmo tamanho, mas os lados podem não ser proporcionais. Os lados podem quebrar a razão de proporção. Então, se ângulos tendo o mesmo tamanho, não me garante que os triângulos sejam semelhantes. Letra B. Para que 2 triângulos sejam semelhantes, bastam que eles tenham os 2 lados proporcionais e um ângulo congruente em qualquer ordem. Pessoal, também não. Por quê? Tem aqui 2 triângulos. Certo? Eu vou analisar, eu digo que esse lado é proporcional a esse e esse lado é proporcional a esse. Ele diz que eu posso analisar qualquer ângulo. Então, se eu analisar esse ângulo aqui e analisar esse ângulo aqui, pessoal, nada a ver, certo? Por quê? Qual era o ângulo que eu tenho que analisar? Eu sou obrigado a analisar esse aqui, Se esse lado ele é proporcional a esse lado ele é proporcional a esse, e se esse ângulo é igual a esse, aí eu posso já dizer que os 2 triângulos são semelhantes. Só que ele disse, o erro dele foi dizer isso aqui, em qualquer ordem. Não é em qualquer ordem, eu não posso pegar qualquer ângulo. Eu tenho que pegar o ângulo que está no meio dos dois dos dois lados. Tenho que pegar o ângulo que está no meio dos 2 lados. Então, não posso pegar qualquer.
A letra C. Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes como medidas proporcionais. Pronto. Vamos lá, pegar esse mesmo exemplo. Se esse lado aqui, ó, é proporcional a esse. Esse de baixo é proporcional a esse. E esse aqui, ó, é proporcional a esse. Eu posso dizer que os dois triângulos são semelhantes? Sim. Que quando eu faço, se todos os lados são proporcionais, ele automaticamente, os ângulos são congruentes. Os ângulos formados entre eles vão ter os mesmos tamanhos. Então, vou sim. E na letra D, por enquanto a letra C está mais... Por que por enquanto, pessoal? Não posso cair na besteira de assinalar a primeira que eu... essa daqui está correta. Tem mesmo. Pode ter outra mais correta ainda. Então, letra D. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Aqui o erro, pessoal. Ele diz que não é semelhante em qualquer hipótese. Está errado. É sim. Certo? Sim. E a letra D? Dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. Também está errado, né? Se ele tem dois ângulos correspondentes congruentes, o terceiro automaticamente é congruente. Eu sei, se eu digo que dois ângulos são iguais, o terceiro obrigatoriamente vai ter que ser igual. Então minha resposta realmente era a letra C. Na segunda questão, qual o valor de x nos triângulos a seguir? Pronto, tenho dois triângulos. Ele quer que eu descubra o valor desse gaiato aqui, ó. X. Então, como é que eu faço isso? Pessoal, esse ângulo aqui, o x, ele é correspondente. O lado que é correspondente a ele é esse aqui, ó. Que eu não sei qual é o valor dele. Mas eu consigo descobrir, porque nesse triângulo eu tenho dois valores. Então, posso descobrir o valor desse aqui utilizando o nosso teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a eu substituo por 30, que é exatamente a hipotenusa, é igual a 18 mais c ao quadrado. 30 ao quadrado é igual a 900. 18 ao quadrado é igual a 324 mais c ao quadrado. Passando aqui o 900, passando 324, desculpa, para o outro lado, eu vou ter, ó, c ao quadrado é igual a 900 menos 324. C ao quadrado é igual a 576. C, o quadrado, eu passei ele aqui, só o quadrado aqui, que é uma potência, passou para o outro lado virando raiz. Raiz quadrada de 576. Raiz quadrada de 576 é 24. Então, já sei que esse lado aqui mede 24 centímetros. Esse lado aqui mede 24 centímetros. Agora eu posso descobrir quanto mede esse. Fazendo o quê? Minha razão de proporção. Ó, eu digo que esse aqui, 36 sobre 18, é igual a x sobre 24. Multiplicando aqui meio pelos extremos, 18x é igual a 36 vezes 24. Pessoal, não vou fazer essa multiplicação. Por quê? A gente vai observar. Passei o 18 aqui para o outro lado. Ficou x igual a 36 vezes 24 dividido por 18. Agora, ó, posso dividir aqui, ó, 36 por 18 dá 2. 2 vezes 24, 48 centímetros.
Então, meu x vale 48 centímetros. Minha terceira questão. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Então tá aí, ó. Tenho dois triângulos, um dentro do outro, né? E eles compartilham aqui parte de dois lados, ó. Esse lado aqui e esse lado aqui. Certo? Então o que é que eu vou ter? Vou ter o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou montar do mesmo exemplo da questão anterior. Vou montar minha razão de proporção. Ó. Eu posso dizer, ó, que esse pedaço aqui é proporcional a esse aqui, ó. Então, x sobre 100 é a mesma coisa de eu pegar 400 e dividir por 160. Então, eu vou ter isso aqui, ó. X dividido por 100 é igual a 400 por 160. Multiplicando o meio pelos extremos, eu tenho 160 vezes x igual a 100 vezes 400. Pessoal, não vou multiplicar isso aqui. Vou fazer o quê? Passar o 160 para o outro lado. Então, vou ter x, que é o que sobrou, ó, igual a 100 vezes 400, que eu não mexi. 160 estava multiplicando, ele passa dividindo. Agora sim, ó, eu cancelo esse zero com esse zero. Fica 10 sobre 16. Eu consigo simplificar isso aqui, ó, por 2. Fica 5. Certo? E aqui fica 8. Aí, eu posso dividir 400 por 8. Aqui fica 50. E aqui já fica 1. E daqui eu posso multiplicar agora o 5 vezes o 50, que dá igual a 250 metros. Então tá aí, eu já consegui matar minha questãozinha. 250 metros. Próxima questão diz o seguinte. Quarta, para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, ó, pegar aqui os dados. Tem o seguinte. A altura de Luiz era 1,6 metros. A sombra de Luiz, 0,2 metros. A altura do prédio, x metros. Sombra do prédio, 7 metros. Pessoal, vou fazer aqui a mesma coisa, a razão de proporção. Dividir a altura do Luiz pela sombra e a altura do prédio pela sombra do prédio. Então vai ficar como? Desse jeito. 16 sobre 0,2 vezes igual a x vezes 7 sobre 7. Multiplicando o meio pelos extremos. 0,2 vezes x é igual a 16 vezes 7. Pessoal, não vou fazer essa multiplicação. Não vou fazer essa multiplicação. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou transformar esses números decimais em fração. Como? Eu não tenho 0,2, eu tiro a vírgula. Certo? Eu tiro a vírgula. Tinha um número após a vírgula, divido por 10.
boto 1 e um 0. Se eu tivesse 3 números aqui, depois da vírgula, era 1 mais 3 zeros. Então era 1000. Vezes x igual, aqui do mesmo jeito, ó. 1,6, tira a vírgula, fica 16. Dividido, tem um número, 1, 0. Certo? Vezes 7. Agora, o que é que eu vou fazer? Não vou multiplicar, pessoal. Não fique na ganância de multiplicar. Vou pegar isso aqui e passar para o outro lado da igualdade. Então, o que é que ele vai fazer? Quando eu passar, ele vai inverter as posições. Ele vai ficar de cabeça para baixo. Ó. Ele vai ter ó, x igual a 16 sobre 10 vezes o 10 veio para cima, ó. E o 2 que estava em cima veio para baixo. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu posso cancelar. Tem um 10 embaixo e um 10 em cima. Cancela. Porque, como é multiplicação, eu posso cancelar eles. Tem um 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 7 dá 56. Então a altura do meu prédio é 56 metros. Sem, ó, pessoal, usar a calculadora. Sei que vocês têm a mania de pegar a calculadora sem usar a calculadora. Vocês têm que usar esses artifícios. Por isso vocês têm dificuldade, porque vocês não botam, muitas vezes, usam esses pequenos artifícios que a matemática proporciona aí para a gente fazer. O que é que eu vou ter? Ó? Na quinta, qual é a razão de semelhança entre dois polígonos cujas áreas medem 25 cm ao quadrado e 36 cm quadrados, respectivamente? Pessoal, essa questão aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a nossa fórmula da relação da razão com as áreas. Ele diz o quê? Que a razão, que ele chama de L ao quadrado, é igual a área da figura 1 sobre a área da figura 2. Nossa figura 1 a gente vai chamar maior, certo? E a figura 2 a menor. Então sempre vou dividir o maior pelo menor. Então tem, ó, L ao quadrado é igual a 36 dividido por 25. Não vou fazer essa divisão, pessoal. Vou pegar a potência, o quadrado, e mandar para o outro lado, que ele vai virar o quê? Uma raiz quadrada. Então L vai ser igual a raiz quadrada de 36. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 36? 6. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então L vai ser igual a 6 quintos. Isso aqui, pessoal, muita gente colocou isso aqui, ó, centímetro quadrado. Tá errado. Por que tá errado? Porque, ó, ele tá procurando a razão, certo? Ele tá atrás disso aqui, ó, razão de semelhança. Razão não tem unidade de medida. Quem tem unidade de medida no caso aqui é a área, razão não. E na nossa sexta, dois polígonos semelhantes, determine a área do menor, sabendo que a área do maior é igual a 64. Então, se esse é o maior, esse aqui vai ser o nosso A1. E que a razão de semelhança entre eles é 0,5. O 0,5 é meu L. Então eu vou ter, ó, usando a mesma fórmula, L ao quadrado é igual a A1 sobre A2. Então eu vou substituir, ó. O L é 0,5 ao quadrado igual a A1 sobre 64. Então eu vou ter aqui, vou transformar 0,5 em fração, que dá o quê? 1 meio.
0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Como é que você chega a isso? Como é que você faz? 0,5. Se você tirar a vírgula, fica 5 sobre... Era um número após a vírgula? 10. Eu posso simplificar aqui. Dividir por 5 em cima. Dividir por 5 embaixo. Vai ficar 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Que é um 5. 10 dividido por 5, 2. Então, 1 meio. 1 meio é igual a 1 sobre 64. Passo o 64 aqui, ó. Pro outro lado, eu vou ter 1 sobre 4. Que isso aqui eu fiz a potência. 1 dividir 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Igual a 1. A1 vai ser igual a 16 centímetros quadrados. Então, a área do menor é 16 centímetros quadrados. Então, essa daí, pessoal, é a resolução de todas as nossas questões da primeira atividade. Vejam lá, refaçam ela, corrijam quem errou alguma, faça a correção e vamos lá. Próxima segunda-feira temos uma provinha. Valeu, pessoal.